Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje para tratar sobre a antiga mentira da imortalidade. A primeira mentira contada aqui no mundo para Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal. Você tem deixado o seu curtir, você tem comentado, você está inscrito e inscrita. Mas se por um acaso você ainda não está inscrito ou inscrita e está esquecendo de deixar o curtir e comentar em nossos vídeos, faz isso todas as vezes que você assistir um conteúdo aqui no canal. Porque assim o YouTube, pelo seu algoritmo, vai indicar este conteúdo para mais pessoas e você tenha certeza, outras pessoas também conhecerão esta grande mentira e se afastarão dela. Então faça a sua parte, Deus vai te abençoar e você vai ajudar aqui ao canal Vocacionados. Antes de irmos ao estudo de hoje, quero mandar um abraço especial para a Márcia Ferreira, a Marilê da Costa, o Ivanildo de Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo, a Vânia Cristina, ao Renato Guimarães, Manuel Oliveira, a Neuza de Piracicaba, a Maria Luísa, o Manuel Messias, a Patrícia, que é aqui da capital paulista, e também a Enésia Fontes e a Tânia dos Santos. Muito obrigado por vocês participarem aqui em nosso canal e se você que está chegando aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vindo e bem-vinda, aproveita, faça parte da família aqui do canal. Se inscreve, habilite as notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos estudar um pouquinho sobre a antiga mentira da imortalidade. Diz a Bíblia: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Nestes versículos podemos notar a menção de 3 espíritos imundos que são comparados a rãs, ou sapos em outras versões. Essa descrição pode ser relacionada ao espiritismo, pois é no espiritismo que existem crenças na existência de espíritos malignos ou impuros que podem influenciar e interferir com o mundo material. Outro versículo que apoia esta interpretação se encontra também em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, onde fica evidente a referência aos espíritos dos demônios que realizam sinais e buscam influenciar os governantes do mundo. Essa ideia de espíritos engajados em atividades sobrenaturais pode ser associada às práticas do espiritismo, porque é ali onde a comunicação com o espírito é parte central em seu sistema de crença. Mas o que nos chama a atenção é que João deixa claro que um dos motivos da queda da Grande Babilônia é que ela havia se tornado morada de demônios e de espíritos imundos, reforçado pelo que ele escreveu em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Leia depois este versículo. Ainda no mesmo capítulo 18, João diz que as suas feitiçarias enganavam as nações, ali no versículo 23. A menção de feitiçarias e engano das nações, associada às práticas espíritas que envolvem rituais, magias e alegações de contato com o espírito, como um dos motivos da destruição de Babilônia, liga um sinal de alerta que ajuda o crente a identificar qual é a mais antiga mentira de Babilônia: a crença na imortalidade da alma. O espiritismo moderno, como movimento religioso e filosófico, teve a sua origem no século XIX, fundado por Allan Kardec, pseudônimo do educador, pesquisador e escritor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 1804. Depois de várias mortes em sua família por conta da epidemia de cólera que assolou a França e parte da Europa, ele passou a se interessar pela prática do ocultismo. E durante uma sessão espírita, uma entidade espiritual informou que em uma vida passada ele havia sido um celta chamado Allan Kardec. Essa revelação despertou nele a sua curiosidade para o espiritismo. E impressionado com essa experiência, ele começou a frequentar sessões mediúnicas, onde se envolveu com médios e espíritos, procurando compreender os mistérios da existência além da vida terrena. Mas será que a dúvida dele sobre o estado dos mortos não é a mesma de muitos hoje, incluindo professos cristãos?
Essa sua busca, a de Allan Kardec, por respostas utilizando fontes rotas, o levou a publicar a sua obra mais famosa, O Livro dos Espíritos, em 1857. Nesta obra, Allan Kardec compilou perguntas e respostas obtidas por meio de sessões mediúnicas, abordando uma variedade de tópicos relacionados à vida, à morte, à existência espiritual e à moralidade. Com isso, o Livro dos Espíritos tornou-se um marco no espiritismo moderno, estabelecendo ali os princípios fundamentais da doutrina espírita e influenciando profundamente o desenvolvimento deste movimento. Desde então, o espiritismo moderno tem se expandido e ganhado adeptos ao redor do mundo. E de forma resumida, os seus ensinamentos e práticas se baseiam na crença de que os seres humanos são espíritos imortais e que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova existência espiritual. Os espíritas acreditam que é possível estabelecer contato com espíritos daqueles que partiram através de médiuns, que atuam ali como intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. O espiritismo moderno, do ponto de vista do crente que se apoia na Bíblia, é considerado uma prática contrária aos ensinamentos de Deus. A palavra de Deus, como fonte suprema da autoridade espiritual, oferece, portanto, orientações claras sobre a adoração verdadeira e os perigos de se envolver com forças espirituais. Neste contexto, os crentes percebem o espiritismo moderno como uma abordagem espiritual que se desvia dos princípios estabelecidos por Deus. E a Bíblia enfatiza a unicidade e soberania de Deus, instruindo os seus seguidores a não buscar poder ou orientação espiritual fora dele. Em Êxodo 20, versículo 3, por exemplo, é expresso claramente: "Não terás outros deuses diante de mim." Essa passagem revela que qualquer tentativa de buscar poder ou conhecimento por meio de espíritos ou entidades que não seja Deus é considerado, portanto, uma transgressão e é pecado. Além disso, a Bíblia faz advertências severas contra a comunicação com os mortos. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, fica claro que consultar os espíritos dos mortos é uma abominação perante Deus. Essa passagem estabelece um princípio fundamental de que a comunicação com os mortos é contrária à vontade divina. Consequentemente, o espiritismo moderno, com suas práticas de mediunidade e comunicação com espíritos, é uma violação direta destes princípios bíblicos. E se aliar a este tipo de prática abre portas para influências demoníacas e enganos espirituais que fatalmente levam o homem à morte eterna. É importante destacar também o perigo da idolatria que se manifesta no espiritismo moderno. A Bíblia se posiciona repetidas vezes contra a adoração de entidades espirituais além de Deus e a busca pelo poder e conhecimento através de práticas ocultas. Em Isaías capítulo 42, verso 8, Deus declara: "Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória. Pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura." Essa passagem ressalta a importância de adorar exclusivamente a Deus e rejeitar qualquer forma de idolatria ou adoração de entidades espirituais que se apresentam como espíritos em processo de evolução. Conhecer a vontade que é apoiada pela Bíblia é essencial para condenar o espiritismo moderno. A Bíblia deixa claro que a busca por orientação espiritual e respostas devem ser direcionadas exclusivamente a Deus por meio da oração, da leitura da palavra de Deus e do relacionamento pessoal com Ele. É a fé e a confiança em Deus como provedor de sabedoria e direção que nos afasta da grande mentira sobre a imortalidade da alma. Ao mesmo tempo em que somos orientados a discernir as verdades por trás das ações destes espíritos à luz da palavra de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 está escrito: "Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo." Isso leva o crente a examinar cuidadosamente as práticas espíritas à luz das Escrituras, a fim de discernir se estão alinhados com a vontade de Deus. Pois é a Bíblia que é a verdade absoluta e a autoridade final em todas as questões espirituais. E ponto. E quer saber qual é o outro problema do espiritismo?
Na raiz de suas crenças, ele afirma que estamos em um processo de evolução para alcançarmos a plenitude e a eternidade do nosso espírito. Se essa crença for verdadeira, o que é para fazer com a afirmação de Jesus no Evangelho de João? Ali Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, versículo 6. Portanto, para ser espírita, é preciso deixar de ser cristão. É uma questão de escolhas e, neste ponto, cada um é responsável por sua escolha. Só é preciso ter em mente que a verdadeira conexão com o mundo espiritual só pode ser encontrada em Jesus Cristo, e qualquer outra forma de comunicação com espíritos ou entidades é uma falsificação e um desvio da verdade ensinada pela Bíblia. A Bíblia trata do tema espiritismo como uma atividade de espíritos malignos, os demônios, como ficaram conhecidos os anjos que decidiram seguir o convite de Lúcifer para se rebelarem contra Deus. Eles são os nossos adversários espirituais e têm como propósito de sua existência enganar, oprimir, tentar e destruir o homem. E várias passagens bíblicas mencionam a existência destes seres malignos e falam de suas ações. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. E a Bíblia segue advertindo contra o envolvimento com as práticas que buscam poder ou orientação por meio dos espíritos malignos, pois considera esta atividade como abominações diante de Deus. A ênfase bíblica está em buscar a Deus e confiar em sua orientação e poder, em vez de se envolver com forças espirituais malignas que podem e vai nos levar à destruição e ao afastamento da presença de Deus. Além das passagens já mencionadas, a Bíblia também relata episódios em que Jesus e os seus discípulos enfrentaram e expulsaram demônios. Depois leia com calma Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Leia o alerta feito em Levítico capítulo 19, versículo 31 e também Colossenses capítulo 2, versículo 15, onde a mensagem central é a vitória de Deus sobre as forças do mal por meio de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para derrotar os poderes demoníacos e oferece hoje libertação e salvação para todos aqueles que creem nele. Portanto, a Bíblia não apenas trata do tema da atividade demoníaca como uma realidade espiritual, alertando sobre os perigos do envolvimento com práticas ocultas, mas também oferece a esperança da libertação e da vitória por meio de Jesus Cristo, encorajando os crentes a confiarem em Deus, resistirem ao diabo e buscarem uma vida de obediência e comunhão com o Senhor, o único digno de adoração e louvor. Pense nisso. Leia sua Bíblia, fuja da teoria da imortalidade da alma e do espiritismo e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Agora você aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.